Muito bem, chegando com a lição 10 na classe dos adolescentes. Isso mesmo, a nova revista vai falar sobre cartas especiais. Vai ser muito top a próxima aula, o próximo trimestre, viu? Bom, escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 15 e o versículo 16. Bom, nós vamos aprender hoje então quem foi o rei Salomão. Nós vamos aprender um pouco sobre o reinado dele, as realizações dele e o final de sua vida, que não foi tão simples quanto foi o início, né? Salomão não terminou tão bem quanto começou. Mas afinal de contas, quem foi Salomão? Ele era filho de Batseba com Davi, tá? Então, e foi escolhido e ungido para ser o sucessor de seu pai no trono de Israel. Seu nome significa paz ou pacífico, tá? Salomão, quando assume o trono, todos os inimigos de Israel, Davi já tinha dizimado, tá? Davi se tornou um rei muito temido por todas as nações vizinhas, certo? Dizimando principalmente os filisteus. Então, quando Salomão assume, tanto que quando Davi deseja construir o templo, Deus diz para ele, não, você não vai construir, porque você tem sangue nas suas mãos, vai ser o seu filho, né? Então, Davi deixa tudo pronto, deixa todas as arrecadações, tudo, e entrega o projeto de construção do templo pronto para Salomão, tá? Bom, logo no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus e teve uma experiência quando o Senhor lhe apareceu. Aqui fala em sonhos, não sei se foi em sonho, em visão, porque ele estava orando, não é? E o Senhor disse, o que você quer que eu lhe dê? E ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça e saber discernir entre o bem e o mal, né? Ele poderia ter pedido a Deus ouro e riquezas, mas ele pediu sabedoria. Só esse pedido de Salomão já revela que ele já tinha sabedoria. Agora Deus lhe deu muito mais, tá? De tal maneira que antes dele não houve homem tão sábio e nem depois dele. Claro, excetuando aí Jesus, tá? Então ele pediu a Deus sabedoria, por isso que a gente tem que saber o que pedir, né? Então ele pediu a Deus sabedoria. Sabedoria tal que os reinos vizinhos enviavam pessoas para escutar a sua sabedoria, não é? Para escutar e para aprender com Salomão. Ele é o autor dos livros aqui de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos. Ao todo ele compôs cerca de 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, de acordo com 1 Reis 4:32. Então, Salomão, ele consolidou e expandiu o reino por meio de alianças políticas. Lembra? Ele não tinha mais que guerrear, mas por questões até mesmo comerciais, então ele foi fazendo alianças ali com pessoas, com outros reinos, com outros reinados, e isso, as pessoas se impressionavam quando viam Salomão, quando viam seu reino, quando viam como que os seus servos se comportavam na presença dele, né? Então, num primeiro momento, mostra o poder de influência que nós temos sobre o mundo. Eu preguei agora nesse último domingo no CREIO Cidade Tiradentes, adolescentes da AD Belém em Cidade Tiradentes, em São Paulo. Ele chama CREIO. Como eu já disse aqui no outro vídeo, na capital, ligados ao Belenzinho, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem mais de 3.000 congregações em diversas cidades ali da região metropolitana de São Paulo, e todos os adolescentes em todas as congregações, que são mais de 3.000, o título deles é CREIO, e eu estive no CREIO Cidade Tiradentes. E falando para adolescentes, eu disse para eles o seguinte: vocês vão descobrir que há um poder, há uma marca em vocês, que é o mundo que vai querer copiar vocês e não o contrário, né? Então veja, que Salomão carregava uma sabedoria tão extraordinária que outros povos, nações pagãs, vinham até ele e se impressionavam com Salomão, com sua sabedoria
e com o impacto dessa sabedoria em todo o seu reino. Eles vinham para aprender com ele. Então, nesse primeiro momento, Salomão está influenciando o mundo. Salomão está impactando o mundo nesse primeiro momento. O problema vai começar quando ele começa a fazer estas alianças políticas. Porque muita gente faz aliança em nome de Deus, mas nem toda aliança feita em nome de Deus significa que tem a aprovação de Deus, certo? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente aqui nessa aula, tá certo? Então, nesse primeiro tópico, o que fica de lição, de aplicabilidade aqui para nós. Há algo em nós, há um poder em nós, há uma marca em nós, que uma vez que nós colocarmos isso para fora, nós manifestarmos isso, o mundo vai querer, o mundo vai enxergar, o mundo vai procurar. Nós estamos na luz, eles estão em trevas. Então, é verdade que as trevas, a luz expulsa as trevas, mas ela também atrai aqueles que estão em trevas procurando pela luz. Então, nós devemos manter a nossa posição, acreditar no que Deus já depositou, já colocou em nós, para que possamos então marcar a nossa geração. Nós não fomos chamados para copiar o mundo, mas para sermos copiados pelo mundo, ou seja, para o mundo ser transformado através do Cristo que pregamos, que vivemos, que ensinamos. Muito bem, tópico 2, a realização de um grande projeto. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós, tá? Bom, a realização de um grande projeto, e lembra que tem o QR Code que aparece aí na tela, contribua com o canal, irmão, contribua com o canal, deixa Deus usar teu bolso, invista no canal, lembra que tem Fala de Não Podcast, todo sábado às 9 da manhã, pensa numas conversas top que nós estamos tendo aqui com pessoas inspiradoras para todos nós, inclusive para jovens e adolescentes. Não perca, todo sábado às 9 da manhã. Olha só, a palavra de Deus relata que Davi tinha um desejo de construir um templo para adoração ao Senhor na cidade de Jerusalém, né? Davi já tinha construído a sua casa e de repente Davi olha que está num palácio e a arca do Senhor está numa tenda feita de panos. Muito bem feita? Sim. Mas quando Davi comparou, ele falou, não é possível que a arca do Senhor vai ficar ali. Então ele desejou construir um templo, tá? Então veja, esse desejo partiu do coração de Davi. Só que Deus falou para ele, ó, você tem mãos manchadas de sangue, tá? Então, ele entrega todos os planos para Salomão e no 4º ano do seu reinado, Salomão inicia a construção do templo. Ele prezou pela excelência, empenhou-se na obra e caprichou em cada detalhe. O templo foi feito de acordo com todos os padrões estabelecidos em materiais de altíssima qualidade, tá? Devido à magnitude dessa obra, ela durou 7 anos. 7 anos. Quando terminou, ele levou a Arca da Aliança para lá e colocou lá no devido lugar. Aí você já tinha toda a área, o santuário, o Santíssimo Lugar. E é aí que Salomão vai inaugurar o templo. E ele vai então oferecer sacrifício ao Senhor. E conclui os capítulo 7, versículo 7 e versículo 4, 2 Crônicas. Todos os israelitas que estavam no pátio do templo se ajoelharam com o rosto no chão e adoraram e louvaram a Deus, tá? Então veja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No entanto, é nestes templos que o seu povo se reúne para adorá-lo. É claro que nem em todo lugar tem templo. Existem lugares que nossos irmãos não podem construir um templo. Eles adoram embaixo de uma árvore, eles adoram num barraquinho, eles adoram ao vento. O mais importante do que o templo construído é a adoração, é o propósito para o qual esse templo foi construído. Agora, há que se prestar atenção. Eu estou preparando um treinamento para líderes, nós vamos conversar, liderança, chama Treinando Líderes. Estou preparando esse treinamento para treinamento de líderes, para treinamento de professores da escola dominical. Há que se ter muito cuidado com as expressões, mensagens e palavras de efeito, frases de efeito que às vezes nós falamos quando dizemos assim:
Problemas técnicos aqui, mas a gente dá um jeito para resolver, tá? Então, voltando onde nós estávamos. É muito perigoso quando a gente usa essas frases de efeito, tipo assim, não adianta nada vir na igreja se não for para ser crente de verdade. Se for para vir desse jeito é melhor não vir. Cuidado, nós estamos falando com uma geração extremamente frágil, tendenciosa e às vezes essa fala pode induzir quem já não está querendo muito ficar a ir embora de uma vez, entendeu? Então o templo é lugar de congregar, o templo é lugar de quem está fraco. É no templo que tem palavra, é no templo que tem discipulado, certo? Então, o templo é lugar de estar. O adolescente precisa estar no templo adorando a Deus, cultuando ao Senhor, mesmo na sua fragilidade, mesmo na sua impulsividade, mas é ali, é o único lugar onde ele pode de fato ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tá certo? Então o templo é o lugar sim de adoração. É onde nós nos reunimos como igreja, é onde nós nos reunimos para congregar e para servir uns aos outros. É bom a gente colocar isso, porque estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas influentes nas redes sociais têm desdenhado desta questão de cultuar. Igreja não, nada disso. E tipo assim, eles mantêm uma ideia de que assim, não, eu continuo crente, só não vou mais na igreja, né? Bruna Marquezine falou esses dias aí. Não, eu sigo Jesus, mas não gosto da igreja dele. Então, tipo, eu gosto da cabeça, mas não gosto do corpo. É como se casar só com a cabeça e jogar o corpo fora. Quer dizer, não faz o menor sentido, tá certo? Vamos lá, meus irmãos. Nos ajude se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Isso dá trabalho, mas Deus nos ajuda. Ó, tópico 3. Um majestoso início, mas um final complicado. O rei Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras que não temiam e não serviam o Deus de Israel. E aí o que vai acontecer? Ele se casa com estas mulheres. Estas mulheres serviam deuses pagãos. Não serviam o Deus de Israel, serviam outros deuses. Elas tinham que cultuar esses deuses. O que Salomão fez? Construiu templos e altares para estas mulheres adorarem os seus deuses. Aonde? Em Israel. E Deus tirou eles do Egito exatamente para quê? Para um lugar exclusivo, para culto exclusivo. Porque Deus não negocia a adoração. Entende? Deus, anotou aí? Deus não negocia a nossa adoração. Certo? Então Salomão fez alianças com estas mulheres e, de repente, ele não apenas trouxe estas mulheres, como elas trouxeram os seus costumes, os seus cultos, os seus deuses, Salomão, para agradá-las, construiu templos. Isso está falando de quê? De alianças. E depois o próprio Salomão começou a adorar estes deuses das mulheres com quem ele tinha se casado. Então, no final de sua vida, o próprio Salomão se rendeu, se prostrou à idolatria. Qual é o ponto aqui que eu coloquei aqui nesta aula? É a questão das alianças. Temos que ter muito cuidado com quem fazemos alianças, porque as alianças, elas nos influenciam. Nós acabamos influenciados pelas alianças. Não é? Então Salomão não fez isso aqui sem saber o que ele estava fazendo. Ele fez isso aqui de propósito. Ele sabia as alianças que ele estava fazendo. Ele fez isso aqui de forma consciente, né? Então o final de Salomão não é resultado da influência destas mulheres sobre ele, mas das escolhas que ele fez. Ou seja, a culpa, a responsabilidade pelo final melancólico de Salomão não é destas mulheres, é dele. Ele fez escolhas erradas. Nós precisamos dizer isso para os adolescentes. Eles precisam aprender a fazer escolhas certas. Eles precisam aprender a fazer alianças certas. Né? Os estudiosos dizem que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas com quem nós caminhamos, ou seja, somos nós que escolhemos. Nós somos responsáveis pelo nosso destino, nós somos responsáveis pelo nosso destino, inclusive espiritual. Então, muitas vezes nós estamos culpando, o mundo tirou o jovem da igreja, a escola tirou o jovem da igreja. Não, estes são apenas elementos que o jovem usa muitas vezes para sair da igreja. Ele se permite influenciar. Veja que quando Daniel chega na Babilônia, ele toma uma decisão de não se contaminar. A escolha é nossa. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado com alianças. Podemos dizer de Salomão
inclusive que ele foi muito sábio em muita coisa, mas ele não foi sábio nas suas alianças. Ele não fez alianças sábias. Salomão é o maior exemplo de jugo desigual, né? Jugo desigual é um grande problema. Por quê? Porque você tem uma pessoa em cima e outra embaixo, e cada um puxando para o seu lado. Quem você acha que tem que fazer? Dá até para fazer uma dinâmica. Quem você acha que tem que fazer mais esforço? Quem está em cima para puxar quem está embaixo. É um peso dobrado e tem que puxar, puxar e puxar. Quem está embaixo é só dar um tranquinho, quem está em cima cai. A própria força da gravidade traz a pessoa para baixo. Espiritualmente isso funciona, por isso temos que ter muito cuidado com as alianças. Se queremos, aliás, as alianças que fazemos, as amizades, as pessoas mais próximas, aquelas que têm influência sobre a nossa vida, elas revelam para onde queremos ir. Eu até disse esses dias que se você pegar o Instagram de um adolescente e fazer assim, ó, na tela, abrir o Instagram dele, o perfil dele, fazer assim na tela, ó, assim, ó, assim, você descobre, nos 10 primeiros perfis que aparecer ali, você descobre o que ele está procurando. Então, muitas vezes, quando a pessoa desiste da igreja, ela desiste porque ela já estava procurando aquilo. Ela já estava fazendo alianças erradas. Então, quem quer ser fiel a Deus, faz aliança com quem é fiel a Deus. E aí sim você será ajudado a ser fiel a Deus. Agora, quem não quer ser fiel a Deus, faz aliança com qualquer um e acaba tendo esse final melancólico, como foi o final de Salomão. A grande lição que nós precisamos aprender é ter uma constância espiritual, né? Não adianta nada começar super acelerado e terminar de uma maneira triste, de uma maneira melancólica, de uma maneira até mesmo fora da presença de Deus, né? Então Salomão, ele revela um dos grandes problemas de grandes heróis da Bíblia, que é a falta de controle emocional. Salomão se deixou controlar por suas emoções, assim como Sansão, assim como o próprio Davi no caso de Batseba, diferente de José, que não se deixou guiar por suas emoções, ele assumiu o controle das suas emoções. Salomão, mesmo sendo um rei muito sábio, se deixou controlar por suas emoções, por seu coração, por suas vontades, e por isso fez alianças erradas. Que a gente aprenda a fazer alianças e que a gente aprenda que as consequências de alianças erradas nós vamos pagar e muitas vezes as futuras gerações, porque a idolatria que acontece, que começa com Salomão em Israel, né, essa idolatria vai se alastrar por todo o reino e todos os reis que virão depois dele vão ter problema com a idolatria, porque Salomão fez alianças erradas. Amém, meus amigos? Forte abraço, deu certo, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.